Olá a todos os irmãos que estão assistindo o canal da Igreja Batista em Dom Pedro. É muito maravilhoso estar aqui e poder compartilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês. E nessa nova série, de personagens bíblicos, tem um personagem bíblico que ele me chama muita atenção pela lição de vida que ele nos traz, atualmente. Eu sei que enquanto a palavra do Senhor durar nessa terra, outras pessoas também vão ouvir falar desse homem que tem um nome em comum e uma história também em comum. E esse personagem bíblico, nós encontramos ele aqui no livro de Filipenses. Então, meu irmão, sinta-se à vontade para ler juntamente comigo Filipenses 2. E nós encontramos a vida desse homem a partir do versículo 25. O versículo 25 diz assim: Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, o 25 ele fala quem era Epafrodito, E no decorrer dos versículos até o 30, também tem mais sobre a vida de Epafrodito. Então, o que aconteceu? Epafrodito, como o próprio versículo já fala e como Paulo descreve as suas qualidades, Paulo fala que ele era meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, o que aconteceu? Epafrodito ele abraçou uma causa que era levar uma oferta que as igrejas ali de Filipenses, elas queriam enviar para o apóstolo Paulo, que estava ali em Roma, passando por uma situação bem difícil, estava preso, e esse irmão, Epafrodito, abraçou essa causa, e no decorrer da sua viagem, aqui no versículo 27, diz assim: Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então fala que ele adoeceu de uma forma que quase morreu, Mas graças a Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, livrou Epafrodito dessa morte. Então Epafrodito ele pôde continuar o trabalho, de enviar essa oferta ao apóstolo Paulo, que estava naquela situação, bem difícil. Então, homens como esse, nós temos nos dias de hoje. Olhando assim para homens e mulheres que sustentam a obra de Deus, são os sustentadores, são os mantenedores. Então, sabemos que existem muitos em vários lugares do Brasil e em vários lugares do mundo. E olhando para esses homens e mulheres, nós vemos também que muitos desses irmãos, eles passam por situações difíceis, mesmo tendo um trabalho, mesmo tendo um emprego. Esses nossos irmãos arriscam suas vidas todo dia, trabalhando. Sabemos que o nosso dia a dia, a nossa vida, principalmente para aqueles que trabalham fora de casa, eles correm esses riscos, Eles são sujeitos a vários perigos, do mundo, da rua, do dia a dia. E muitos desses irmãos também ficam doentes. Então, louvado seja Deus pela vida desses irmãos que continuam perseverando para que a obra de Deus continue. Então, essa história que está aqui na Bíblia, ela não está por acaso. Ela nos traz grandes lições que não só os mantenedores, mas todos os irmãos tenham essa convicção de cooperar, de sustentar a obra de Deus para que ela cresça mais e mais. Então, louvado seja Deus pela vida de Epafrodito, porque sua história tem um grande valor para nós que somos cristãos, para nós nos apegarmos à vida desse homem
que, como o próprio versículo fala, e eu já falei também, era um irmão, né? Então, hoje, você que é missionário, você que é pastor, você que depende de sustento, né? Olhe para isso aqui e olhe para os seus mantenedores, assim também como eu quero olhar para os meus mantenedores e ver, né, que eles são irmãos, que eles são cooperador, que eles são companheiros de lutas, né? Deem valor, queridos irmãos, para essas pessoas que cooperam no reino de Deus e que eu seja sempre uma cooperadora do reino de Deus. E aqui no versículo 29, né, do capítulo 2 ainda, diz assim: recebei-o, pois no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Então, que nós honremos, né, Epafroditos que estão por aí no nosso Brasil, no nosso mundo, continuemos orando por eles, mantendo o contato, dando notícia, né? Porque a obra de Deus é muito grande e ela precisa, sim, de cooperadores para que o Brasil seja alcançado, para que a sua cidade seja alcançada, para que o mundo seja alcançado e que nós sejamos pessoas que honram o compromisso, que nós sejamos pessoas que abençoam, que sejam a mão, que levantem, pessoas amáveis, né? Pessoas humildes, que sabem reconhecer quem realmente somos e que ajudem a obra de Deus, pois é muito necessário. A obra de Deus necessita que nós, né, como servos de Cristo, deem a mão para que a obra de Deus não pare. Então, que Epafrodito fique guardado na sua mente e no seu coração. E assim que você tiver um tempinho, né? Você que está só escutando, você que está só assistindo, mas é necessário também abrir a palavra de Deus lá em Filipenses 2. E também a gente encontra aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 18, que é a última citação que Paulo fala de Epafrodito. Fala assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então é assim que Paulo termina, né, essa carta. Filipenses 4,18, tem o 19 também. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E é assim que ele termina, com gratidão a esse homem que deu sua vida, que arriscou sua vida, que quase morreu pela obra de Deus. Então, querido mantenedor, querido sustentador, tanto de missionários, de seminaristas, de igrejas, louvado seja Deus pela sua vida, porque estamos sendo supridos, né, pelos seus trabalhos, que graças a Deus o Senhor continue abençoando, dando saúde, dando alegria, dando ânimo, porque todo aquele que investe na obra de Deus não é em vão. Tem um momento, né, que Deus irá honrá-lo, Deus irá ajudar no que você precisa, e que Deus abençoe a cada um que estão, né, assistindo esse canal. Esse canal é fonte de bênção, né? É muito maravilhoso estar aqui e compartilhar a palavra de Deus junto com você.